Olá, boa noite. Você vai ver hoje, no segunda edição, 30 mil pessoas nas ruas contra o corte de verbas na educação. Vamos mostrar como foram as manifestações ao longo do dia e o ato que acontece nesse momento na esquina democrática. Feminicídio na fronteira. Homem mata e enterra ex-companheira na casa onde moravam. Corpo foi descoberto só agora, um ano depois do assassinato. Doutor bandido. No interior do estado, médico clínico geral é preso após abusar de pacientes. Pets liberados. Superior Tribunal de Justiça decide que condomínios não podem proibir moradores de ter animais de estimação. Um feito histórico para a medicina brasileira. Há 30 anos era realizado na Santa Casa de Porto Alegre o primeiro transplante de pulmão da América Latina. Eu converso sobre isso com o cirurgião responsável José Jesus Camargo. O SBT Rio Grande, segunda edição, está no ar. Estudantes, professores e funcionários de escolas e universidades de todo o país saíram às ruas hoje contra o bloqueio feito pelo Ministério da Educação de 30% dos recursos destinados às instituições federais. Pelo menos 30 mil pessoas protestaram aqui em Porto Alegre. A mobilização teve início com confusão entre manifestantes e brigada militar no fim da manhã. Os policiais usaram bombas de gás lacrimogênio para dispersar um grupo que se recusou a desbloquear a Avenida Sarmento Leite. Durante a tarde, as manifestações do Dia de Greve Nacional da Educação iniciaram com um abraço simbólico no Instituto de Educação. Em seguida, teve início uma passeata pela região central de Porto Alegre. A educação é a maior arma que a gente tem. Como é que ele quer cortar 30%, sendo que a gente ganha R$ 1.500 para investir em educação e ciência? E os deputados lá estão ganhando todo esse dinheiro. Professores e estudantes de instituições de ensino estaduais e municipais também aderiram à mobilização. Não vai derrubar, não vai matar, porque a educação é imortal, mas prejudica muito extensão, ensino e pesquisa. Então, toda essa gente está mostrando que com a educação nesse país não se brinca. No caminho, a primeira parada foi na frente do campus de Porto Alegre do Instituto Federal. Uma faixa preta foi exposta no prédio em sinal de luto pela educação. Nosso campus, que é o Porto Alegre, ele pode fechar em agosto. Então, não só atrasa toda a nossa formatura, né, que a gente não vai ter como se formar, como também influencia no ingresso de alunos e nos projetos que a gente tem. Com o trânsito parado, os ânimos se acirraram entre motoristas e manifestantes, alguns criticando o protesto, outros apoiando. Depois de cerca de 2 horas de passeata, os manifestantes finalmente chegaram ao destino final e tomaram a Avenida Borges de Medeiros. A organização estima que 30 mil pessoas participam da manifestação. Em cima de um carro de som, líderes sindicais discursaram contra os cortes nas universidades e institutos federais e a reforma da Previdência. Já mais disperso, o grupo seguiu em protesto até a Faculdade de Educação da URGS, onde a primeira parte da manifestação terminou com uma promessa: greve geral de todas as categorias dia 14 de junho. Antes da gente seguir com o noticiário, 2 questões apenas. Uma, não se constrói uma nação de futuro sem grandes investimentos em educação. O governo tem que investir cada vez mais em educação em todos os níveis. 2, quem fala em democracia não interrompe o ir e vir das pessoas, que é um direito democrático de todos. Façam os protestos, se manifestem, é bom, é pensando no futuro do país nessa questão da educação, mas não é interrompendo ruas, não é interrompendo o direito das pessoas. O protesto segue no centro de Porto Alegre. Bruna Osterman está lá. Bruna, qual é a situação desse momento aí na esquina democrática? Boa noite. Oi, Felipe, boa noite para ti. Para quem nos acompanha, a situação é a Avenida Borges de Medeiros novamente tomada por manifestantes. Há cerca de 1 hora, mais ou menos, eles
estavam aqui, aí voltaram lá para a Faculdade de Educação da URGS, onde em tese haviam decidido encerrar, né, a manifestação, dispensar um carro de som. Mas cerca de 20 minutos depois, acredito que mais um grupo voltado para o lado ali dos estudantes, dos jovens, reiniciou uma nova manifestação com bastante gente. E aí vieram lá da FACED novamente, né, que é a Faculdade de Educação, até aqui a Esquina Democrática. Nesse momento, eles estão ocupando aí umas 3 quadras da Avenida Borges de Medeiros. O trânsito está, obviamente, bloqueado aqui na Borges e aí está bem congestionado em todo o entorno aqui, Sarmento Leite e João Pessoa. A gente vai acompanhando por aqui, Felipe, porque a expectativa é que continue, viu? Essa galera que está com muita energia desde cedo, se preparando para esse dia de greve geral da educação. Eles pretendem ainda ir até o Largo Zumbi dos Palmares, lá na Cidade Baixa, mas a gente vai atualizando à medida que o jornal vai acontecendo para trazer as notícias aí para os nossos telespectadores. Ok, Bruno, obrigado. Você volta em instantes. O protesto contra os cortes na educação também aconteceu em outras cidades do Rio Grande do Sul. Da redação, Andrei Rosseto. Boa noite, Andrei. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. É verdade, lá em Santa Maria, no centro do estado, Felipe, 35 das 40 escolas estaduais paralisaram as atividades hoje, segundo o sindicato da categoria. 72 instituições municipais também aderiram à greve. Estudantes, professores, funcionários públicos da Universidade Federal de Santa Maria, das escolas e a comunidade se reuniram na Praça Saldanha Marinho, no centro da cidade. No sul do estado, manifestantes usaram containers de lixo para impedir a entrada na Universidade Federal de Rio Grande. Das 54 escolas estaduais de Pelotas, 90% aderiram à paralisação. Os sindicatos estimam em torno de 10 mil pessoas na manifestação conjunta em frente ao mercado público. Em Santa Rosa, lá no noroeste gaúcho, a mobilização tomou o centro da cidade. A instituição federal Farroupilha também amanheceu paralisada. Felipe. Em instantes, novas informações a respeito dessas manifestações e no SBT Brasil a cobertura completa em todo o país. 26 estados tiveram protesto hoje. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que condomínios não podem vetar moradores de ter qualquer tipo de animal. Para o STJ, a proibição fere o direito de propriedade. Pelo menos 2 vezes por dia, Dorival Caymmi e Estela Mares ficam livres em um espaço só deles. É uma forma deles passearem, né? Já que a gente só passeia no fim de semana com eles. A Poodle Mel também aproveita a área deste condomínio na zona norte de Porto Alegre. O local tem bancos, lixeiras e cobertura. A gente vem aqui, que é uma área coberta, é uma área segura, né? Então não há risco de nada, né? O espaço foi proposto pelo síndico e os moradores aprovaram a ideia. Mas existem regras para a circulação dos animais por corredores, jardins e áreas incomuns dos blocos de apartamentos. Que o condomínio, também a estrutura do condomínio dê essa condição de ter animais, né? Porque o animal é um ser vivo. Ele precisa de todo um cuidado especial, ele precisa exercitar. A decisão unânime do Superior Tribunal de Justiça vale para animais que não coloquem em risco a saúde, a segurança e a tranquilidade dos outros moradores. O STJ analisou o recurso de uma moradora do Distrito Federal impedida pela Convenção de Condomínio de criar uma gata. A sentença abre precedente para que causas semelhantes sejam julgadas da mesma forma. Tira aquela mística de que a Convenção poderia tudo. E muitas vezes a convenção tem termos ali que devem ser revistos no judiciário, como neste caso, em que esta convenção proibia a permanência de animais em condomínio. Eu adorei a decisão do STJ, eu só não gostei da forma como foi tomada, direito à propriedade. Na verdade, os pets têm que ser nossos amigos, por sinal, um grande amigo de pets vem aí agora com a previsão do tempo, Andrei Rosseto, um apaixonado por gatos. Exatamente, tenho 4 em casa, Felipe. Eu adoro cachorros, a gente não vai brigar por isso não tem problema. Não, todos se dão bem ainda, né?
Bom, Felipe, falando de tempo, o acumulado de precipitação desde o dia 1º até hoje já supera a média histórica em várias áreas do Rio Grande do Sul. Em Cruz Alta foi um dos municípios recordistas. Foram 204 milímetros, o que representa praticamente o dobro do normal para todo o mês de maio, que é de 108 milímetros. A Metsul Meteorologia alerta que o restante do mês seguirá chuvoso, principalmente na metade norte. Agora vamos saber como fica o tempo amanhã nos mapas, Felipe. Uma massa de ar seco toma conta de todo o Rio Grande do Sul, o que vai garantir uma quinta de sol para os gaúchos. Em Uruguaiana, mínima de 12 graus e máxima de 24. Em Santa Rosa, o dia será de sol com nuvens. Amanhece com 13 graus e a máxima chega a 25 à tarde. Em Porto Alegre, o dia começa mais ameno e com possibilidade de nevoeiros. À tarde, teremos tempo firme. Faz 25 graus no início da tarde. O final de semana promete ser de sol para os porto-alegrenses. Em 16 de maio de 1989, aqui na Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre, foi realizado o primeiro transplante de pulmão da América Latina, na equipe comandada pelo Dr. José Jesus Camargo. Doutor Camargo, quem é que estava mais nervoso naquela noite? Vocês, médicos, ou o paciente, o Vilamir? Difícil de saber, né? Porque o Vilamir sabia que ele não sairia do hospital se nós não tivéssemos a ousadia e a competência de trocar os seus pulmões. Então, sem escolha, o Vilamir era um personagem perdido no mundo, né? Com uma coragem enorme, com uma determinação de viver impressionante, mas só isso. Quando é que iniciou o projeto de se fazer transplante de pulmões no Brasil, mais especificamente aqui na Santa Casa? Em 86 eu fui ao Congresso Americano e o grupo de Toronto, que 3 anos antes tinha iniciado um programa exitoso de transplante de lá, mostrou os primeiros resultados. E esse grupo foi a meca do transplante de pulmão durante uma década e meia, pelo menos. Hoje continua numa posição de destaque, mas houve um momento em que era o grande centro internacional. E promovia seminários anuais, às vezes semestrais, e eu frequentei todos, entre 86, quando eu decidi que nós íamos transplantar, impressionado com os bons resultados iniciais que eles tinham obtido, e 1989 foi uma preparação tremenda, porque nós primeiro não tínhamos nenhuma condição de terapia intensiva. A nossa primeira tarefa foi criar uma condição de terapia intensiva. Até 89, até janeiro de 89, os doentes graves e os cirúrgicos eram cuidados pelos residentes. Em janeiro foi inaugurada uma UTI com intensivistas, com plantões regulares e tal, com a rotina de uma UTI tradicional. Isso era a condição essencial para o transplante. E o transplante foi feito 5 meses depois dessa inauguração. Hoje nós temos um hospital dedicado a transplantes. Vocês imaginavam isso há 30 anos? Não, certamente não. Isso foi uma ideia que foi germinando ao longo do tempo, né? Quando ficou claro que a Santa Casa era o único hospital sul-americano que fazia todos os transplantes. Até hoje, o centro foi inaugurado em 2002, nesses 17 anos ainda não tem um outro centro de transplantes na América Latina, né? Um hospital que faça todos os transplantes e tenha sido criado especificamente para isso, né? Para transplantar. Qual é o futuro das doações de órgãos? O Rio Grande do Sul já foi exemplo para todo o Brasil, hoje a gente diminuiu muito esses números. O que está acontecendo? Olha, nós vivemos um momento muito ruim, com 2 gestões de grande desinteresse em relação à doação de órgãos. Nós passamos de líderes nacionais durante 20 anos para um momento trágico em que chegamos a disputar o 8º lugar com a Paraíba, né? Que era um estado que não tinha nenhuma tradição em transplante. Houve uma retomada nos últimos tempos, nós estamos agora em 5º lugar, tentando voltar, mas ainda estamos muito aquém. Nós temos um índice de doação cerca de metade do obtido em Santa Catarina e Paraná. Nós andamos ao redor de 20 doadores por milhão por ano, e Santa Catarina está próximo de 40, e no último trimestre o Paraná chegou a 47. Quer dizer, nós estamos distantes. Eu, como transplantador de pulmões, tenho sido favorecido por isso, porque como eles não transplantam lá, eles nos mandam os pulmões. Mandam não, comunicam que tem um pulmão e nós buscamos. Há uma história que realmente é triste da burocracia brasileira em relação aos transplantes. O senhor pode nos contar como é que foi aquela noite de aeroporto fechado em Porto Alegre, o voo teve que descer em Caxias do Sul e aí uma dificuldade com a Polícia Rodoviária Federal?
Foi um episódio dramático, porque nós estávamos numa situação de grande premência, era solução ou morte do paciente, e descobrimos a força da burocracia que estabelece jurisdições, limitações geográficas ridículas que, teoricamente, impedia que uma viatura da Polícia Rodoviária Federal, que devia vir a Porto Alegre trazer a caixa de isopor com os pulmões, tivesse que fazer uma parada em São Leopoldo, porque lá terminava a jurisdição, que nós tínhamos que providenciar um transporte adicional de São Leopoldo para Porto Alegre. Esse nível de descomprometimento social, que isso é falta de noção, de cidadania, de tudo que é nobre em relação à preservação da vida, mostra a condição social em que nós vivemos, né? E é uma pobreza coletiva. Obrigado, parabéns. Obrigado, muito bom. Veja outros trechos dessa entrevista com José Jesus Camargo em facebook.com/SBTRS. Lá o Dr. Camargo fala também sobre os 20 anos do primeiro transplante intervivos feito pela equipe da Santa Casa. Estas 2 décadas serão comemoradas em setembro. Atenção, você que tem um carro registrado aqui no Rio Grande do Sul com a placa final 4, 5 ou 6. Maio é o mês do licenciamento do seu veículo. E você sabia que na webdespachantes.com.br você pode parcelar todos os débitos do seu veículo em até 12 vezes no cartão de crédito? Isso mesmo, em até 12 vezes. Você pode parcelar seu IPVA, licenciamento e até as suas multas. É muito fácil. Consulte os débitos do seu veículo online. Escolha a parcela que cabe no seu bolso e pronto. Você recebe o documento em casa e parcelando com a Web Despachantes, você ainda concorre a R$5.000. R$5.000 pela loteria da Caixa Federal. A Web Despachantes é um produto da Pimpag e você, despachante que não faz parte da nossa rede, entre agora mesmo no site e faça o seu cadastro. Regularize agora mesmo o seu veículo neste mês de maio. webdespachantes.com.br. Nesse, você pode confiar. A gente volta daqui a pouco com as informações sobre a prisão de um médico suspeito de abusar de pacientes no interior do estado. E ainda as informações sobre o homem que matou e enterrou a ex-companheira na casa que eles moravam. Já já, aqui no Segunda Edição. Novas informações do que acontece no centro de Porto Alegre, onde ainda estão reunidos protestantes, né, os manifestantes, melhor dizendo, do longo do dia aí. Bruno, o pessoal está se dispersando aí, olha aí, tem gente ainda fazendo protesto aí. Não, Felipe, na verdade, o pessoal já saiu, né, da esquina democrática, mas nesse momento eles estão indo em direção ao Largo Zumbi dos Palmares, lá na Cidade Baixa. A gente lembra que já é uma mobilização que começa lá desde de manhã, né? Quando teve ainda até uma confusão entre manifestantes e Brigada Militar. E nesse momento a gente vê aqui um grupo bem grande se dirigindo ao Largo Zumbi dos Palmares. Eles são contra os cortes na educação, né, nas universidades federais, contra a reforma da Previdência, e vale ressaltar que tem muita gente aqui também apoiando o ex-presidente Lula, Felipe. E essa manifestação vai longe, então é melhor evitar o centro de Porto Alegre, quem não está a fim de participar dela, né? Tá certo. Obrigado, Bruna. Outras informações a respeito das manifestações em todo o Brasil, em instantes no SBT Brasil. Em Panambi foi preso hoje um médico suspeito de abusar sexualmente de pacientes. O Ministério Público pediu que o juiz determine o pagamento de indenizações às vítimas. Quem tem as informações é a repórter Francine Boijink.
O cumprimento do mandado foi no consultório do médico. Ele é suspeito de crimes contra a liberdade sexual na cidade de Palmeira das Missões. De acordo com o Ministério Público, ele teria praticado atos libidinosos mediante fraude contra 2 pacientes atendidas no plantão do Hospital de Palmeira das Missões entre agosto e setembro de 2018. Segundo a Polícia Civil, ele já foi indiciado por crimes semelhantes na cidade onde foi preso entre 2014 e 2016. A prisão preventiva foi solicitada pelo Ministério Público de Palmeira das Missões. É velha história do médico e do monstro nesse caso aí, né? Andrei Rossetto tem informações a respeito de um outro caso que chama a atenção, nesse caso na cidade de Dom Pedrito, Andrei. Um homem matou a ex-companheira, enterrou ela na casa onde eles viviam. Uma obra, Felipe, na casa do ex-companheiro da vítima, Leopoldino de Lima Moraes, chamou a atenção da polícia durante a investigação sobre o desaparecimento da mulher. A construção de um cômodo da residência começou pelo piso, o que é estranho. A polícia então pediu à justiça um mandado de busca. Após o trabalho de escavações, o corpo de Vera Lúcia Severo Lemos foi encontrado enterrado no quarto. Meses antes de desaparecer, Vera havia tido um bebê. Segundo a investigação, o casal se desentendeu em relação à guarda da criança. A suspeita é de que essa tenha sido a motivação do crime. A polícia trata o caso como feminicídio, Felipe. Ok. Obrigado, Andrei. Uma excelente noite para você. Boa noite a todos. Obrigado a você pela sua audiência. Mais informações locais amanhã às 11h40 com o Marcelo Chemali. Na sequência, Débora de Oliveira. Fique com o SBT Brasil. Tchau.